E os gráficos indicam que o Bitcoin pode cair para a região dos 74 mil dólares em breve. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos o tão esperado resultado da Nvidia hoje, mas o Trump trouxe uma surpresa muito ruim para os mercados que está fazendo tudo cair hoje. Também vou estar falando disso. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin. Temos sinais ruins para o Bitcoin na análise de sentimento. Vou estar atualizando a análise das principais criptomoedas do mercado. Vou falar das principais notícias que tivemos hoje. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, sigam, porque lá a gente posta as novidades todos os dias em que as novidades surgem no mercado, tá? Então a gente está sempre atualizando as notícias em primeira mão. Se você quer receber essas notícias, não deixem de acompanhar. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Começando aqui pelo gráfico, tá? O gráfico do Bitcoin hoje tá feio, meus amigos, e não é pouco não, tá? Estamos tendo um dia extremamente tenso, a coisa piorou bastante na parte da tarde quando o Donald Trump trouxe uma surpresa desagradável para o mercado, tá? Mas vamos começar pelo gráfico, tá? O grande temor que existia nas últimas horas aí e ontem era de que o Bitcoin formasse um topo duplo, né? Rompendo para baixo a região dos 90 mil dólares. Só que o candle de ontem fechou muito perto da região de suporte. Então não dava para afirmar que a gente tinha feito um rompimento, tá? A gente precisava ali de mais sinais de força. Mas o candle de hoje, meus amigos, que já vai fechar daqui a pouco, tá? Tá fechando ali abaixo dos 84 mil dólares. Isso para mim sinaliza aí o rompimento desse topo duplo para baixo. E lembrando que o alvo dele está na região ali entre 73 e 74 mil dólares. Então a minha expectativa é de que nos próximos dias, talvez até mesmo até sexta-feira, depois de amanhã, a gente tenha o Bitcoin chegando ali na região dos 74 mil dólares, fazendo um movimento de queda. É o que o gráfico está indicando ser o mais provável nas últimas horas. E infelizmente, pessoal, por enquanto não temos sinais de alta, tá? A região de suporte dos 90 mil dólares não conseguiu segurar o Bitcoin. E, meus amigos, hoje já era um dia tenso, tá? Hoje a gente teve queda no mercado americano também. As bolsas americanas aí começaram o dia até subindo, animadas ali, mas por volta da parte da tarde veio o Donald Trump, trouxe uma notícia desagradável, derrubou o mercado americano, derrubou as criptomoedas, tá? A coisa já tinha começado a ficar tensa para o mercado como um todo, para o mercado financeiro, quando ao meio-dia foi divulgado venda de casas novas de janeiro dos Estados Unidos e veio abaixo do esperado, tá? E muito abaixo do que havia sido registrado em dezembro, tá? A expectativa do mercado era que tivesse aí a venda de 679 mil casas novas, enquanto foram 657 mil, tá? Bem abaixo de dezembro, abaixo do esperado, mostrando que em janeiro tivemos um enfraquecimento do mercado imobiliário, que é onde os americanos guardam a maior parte da sua riqueza, tá? A maior parte do estoque de riqueza dos americanos está guardado em imóveis. Acredito que na maior parte dos países, né? Mas nos Estados Unidos isso tem uma representação muito importante, tá? E como se não bastasse esse dado meio ruim ali ao meio-dia, o Trump reapareceu para causar mais volatilidade e terror no mercado, porque ele disse hoje que os Estados Unidos pretendem impor tarifas de 25% para produtos importados da União Europeia, principalmente carros e alguns outros produtos, tá? Ele também falou que as tarifas contra o México e Canadá entrarão em vigor no dia 2 de abril, tá? Então assim, meus amigos, complicado, né? Porque até então ele já tinha anunciado tarifas contra o Canadá, México e China, tá? E agora ele está anunciando tarifa de 25% para a União Europeia, que é um dos maiores parceiros comerciais, segundo maior depois da China, tá? Então, assim, ele está taxando os fornecedores dos Estados Unidos, os maiores fornecedores, e o temor do mercado, quando o mercado vê o Donald Trump falando isso, mesmo que ele ainda não tenha feito uma publicação oficial, né, de quais serão as tarifas, né, mas ele falando isso, o mercado entende que vai ter inflação nos Estados Unidos. Os preços dos produtos vão subir nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos importam produtos da Europa, da China, do México, do Canadá, é porque esses produtos são mais baratos nesses países. Os Estados Unidos pode sim produzir esses produtos lá, mas o preço vai ser mais alto. A mão de obra nos Estados Unidos é mais cara. Tá? O custo de vários produtos, de várias coisas vão ficar mais altos. Então sim, ele vai levar a produção para os Estados Unidos, como ele quer fazer a América grande de novo, que é o lema dele,
mas isso vai ter um custo. Os preços dos produtos vão aumentar e provavelmente vai ter inflação para o consumidor americano. Tá? E inflação faz o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ter que subir os juros. Inclusive, nas últimas semanas, os últimos dados de inflação têm vindo muito fortes, ao mesmo tempo em que os últimos dados de confiança do consumidor e dados de atividade econômica dos Estados Unidos têm sugerido um enfraquecimento, tá? Tanto da confiança do consumidor quanto da atividade econômica. Tá? A gente teve o PMI do setor de serviços, pessoal, na última sexta-feira. O setor de serviços é 70% do PIB dos Estados Unidos. Ele veio mostrando uma contração muito mais forte. O mercado esperava um crescimento e veio uma contração muito forte. Tá? Isso é um sinal de alerta, é um sinal de que a economia americana pode sim entrar em recessão nos próximos meses. Ontem a gente teve a confiança do consumidor, veio muito abaixo da expectativa. E amanhã, meus amigos, a gente vai ter às 10h30 da manhã revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. O mercado vai estar de olho nisso, porque o mercado começou a ver vários sinais de enfraquecimento da economia americana e se a revisão do dado do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos de 2024 vier abaixo dos 2,3% que o mercado está esperando, a coisa pode se complicar, porque o mercado já está vendo sinais nos dados mais recentes de enfraquecimento da economia. Se os dados do final do ano passado mostrarem que a economia estava mais fraca do que o mercado espera, aí, meus amigos, as coisas começam a complicar bastante, tá? A gente pode ter um mau humor do mercado americano amanhã na abertura, que pode acabar contaminando, inclusive, as criptomoedas. Afinal, na última vez em que o mercado temeu uma recessão nos Estados Unidos, que foi no final de julho, início de agosto de 2024, a gente teve uma queda muito brutal e forte nas criptomoedas, tá? E como eu mencionei, pessoal, o grande temor do mercado no momento é com a inflação dos Estados Unidos, tá? O mercado está com muito medo de que essas políticas do Donald Trump de impor tarifas aos maiores fornecedores dos Estados Unidos e ao mesmo tempo deportar os imigrantes ilegais que são a mão de obra barata dos Estados Unidos causa inflação. E o dado de inflação mais importante para o Fed decidir o que ele faz com as taxas de juros vai ser divulgado na próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro, depois de amanhã. Eu diria que é o dado mais importante para o mercado. Tá? Então o mercado vai estar extremamente atento a esse dado de inflação que vai ser divulgado depois de amanhã. E talvez a gente possa ter uma queda se essa inflação surpreender amanhã acima do 0,3 esperado em janeiro contra os últimos dados, tá? A gente teve inflação recentemente do Japão, do Reino Unido, do Canadá, inflação do próprio Estados Unidos alguns dias atrás, no caso era o CPI, todos esses dados surpreenderam para cima, tá? Muito cuidado, porque sexta-feira a gente corre risco de ter uma surpresa para cima. E é por isso que o mercado está caindo nos últimos dias, porque tanto o Bitcoin, os investidores de criptomoedas, investidores de ativos de bolsa de valores, eles estão com medo do que pode sair nessa semana, tá? Hoje a gente teve um evento extremamente importante, meus amigos, que era o balanço da NVIDIA. Era o evento mais importante do dia. Inclusive, pessoal, eu peço desculpas, tá? Alguns dias atrás eu falei errado aí a data desse balanço. Eu havia dito que era na quinta-feira, tá? Eu não sei por que eu falei que era na quinta-feira. Era hoje, quarta-feira. E, meus amigos, que surpresa positiva, tá? O balanço da NVIDIA veio muito mais forte do que o mercado esperava, tá? O lucro por ação, né, que é essa sigla aqui, LPA, ele veio em 0,89, né, que é 89 centavos, enquanto a expectativa do mercado era 84 centavos, tá? E a receita, pessoal, a receita bruta da NVIDIA veio em 39,3 bilhões, quando o esperado era aproximadamente 38 bilhões, tá? Então, veio bem maior do que o esperado. E, meus amigos, no ano de 2024, apesar de todos os temores, a NVIDIA continuou muito forte, tá? Ela continuou apresentando resultados magníficos. E o grande temor do mercado estava justamente no que o DeepSeek, que que ficou famoso algumas semanas atrás e causou uma queda muito forte nas bolsas americanas, principalmente na NVIDIA e ativos de tecnologia, porque esse DeepSeek, esse aplicativo chinês, ele é muito mais eficiente em termos de utilização de hardware e não demandaria toda a quantidade de hardware que a NVIDIA está investindo em fazer e vender, tá? O mercado começou a estimar que a NVIDIA poderia não ter uma demanda tão forte quanto se imaginava e que talvez todo esse dinheiro que foi investido na NVIDIA não fosse necessário um investimento menor. Então o mercado estava com medo de ter superestimado a NVIDIA, que já tem um valuation extremamente esticado, tá? Resultado veio bom, só que tem um probleminha, meus amigos. Esse resultado que a gente viu hoje, ele é do quarto trimestre de 2024. Da DeepSeek foi agora no mês de fevereiro, se eu não me engano, ou final de janeiro, tá?
foi recente, tá? Então a gente ainda não sabe o efeito do DeepSeek sobre a NVIDIA. Mas de qualquer forma, pessoal, a gente também teve as projeções que o CEO da NVIDIA dá, né, que eles dão nos documentos ali, que é muito importante, talvez é mais importante do que os resultados que a gente tem, que esses resultados são uma foto do passado, né? Meio que, como eu disse, a gente não sabe aqui os efeitos do DeepSeek sobre os resultados futuros da NVIDIA, mas o guidance da NVIDIA foi muito forte, pessoal. Para o primeiro trimestre de 2026, a estimativa do mercado era 42,26 bilhões de dólares e a estimativa que eles passaram no guidance de hoje foi de 43 bilhões de dólares, tá? Então, assim, meus amigos, a situação tá bastante confortável. Isso aqui fez a NVIDIA, as ações da NVIDIA subirem no aftermarket, tá? O mercado de criptomoedas até parou de cair na hora, o Bitcoin começou a se recuperar, mas logo caiu de novo, porque a questão da guerra comercial que o Trump está ameaçando aí fazer, e ele disse que vai fazer, e o próximo alvo é a União Europeia, e que Canadá e México em breve a tarifa entre em vigor, isso está deixando o mercado ansioso, tá? Porque o mercado está com muito medo da gente ter um cenário de estagflação, que é pior do que ter uma recessão e é pior do que ter inflação. Porque na estagflação você tem a economia fraca de uma recessão e ao mesmo tempo o aumento de preços de um cenário de inflação elevada. O que é muito ruim para as empresas, porque se você tem inflação elevada, os juros ficam elevados, os investidores vão preferir ainda mais renda fixa, já que as empresas elas não vão estar faturando, muitas empresas, principalmente listadas em bolsas, e os investidores vão ter um juros alto na renda fixa, tá? Então o dinheiro ele vai todo para a renda fixa, ele sai da atividade especulativa e da atividade produtiva, tá? Então é um cenário péssimo para o mercado de criptomoedas como um todo também, já que o mercado de criptomoedas ele geralmente cai forte quando a gente tem queda nas bolsas americanas e nos ativos de risco, tá? A gente não pode deixar de falar também, pessoal, da situação da análise de sentimento, né? Indo aqui para o long short ratio, ele caiu um pouco hoje, o open interest caiu bastante, o que é bom, tá? A gente teve bastante liquidação das pessoas que estavam apostando alavancadas na alta nas últimas quedas aí. Eu, inclusive, tomei um stop aí nessa queda de ontem, tá? Então o mercado tá tirando todo mundo que estava apostando em futures na alta, mas, meus amigos, o long short ratio segue muito alto. O funding rate ainda está relativamente alto, tá? Para esse cenário aqui, a gente tem quase 3 pessoas apostando que o Bitcoin vai subir para cada pessoa que aposta que ele vai cair. Isso aqui reforça aquilo que a gente vê no gráfico diário do Bitcoin, aquele M de McDonald's, aquele topo duplo com alvo na região dos 74 mil dólares, tá? O mapa de calor dos últimos 7 dias mostra como se a gente tivesse um monte de liquidez acima, né? A região dos 90 mil dólares com bastante, região dos 100 mil dólares com bastante. Mas, pessoal, enquanto a gente tiver mais pessoas apostando na alta do que na queda, a tendência é as baleias tentarem buscar a liquidez que está abaixo, tá? A liquidez do pessoal que está apostando na alta. Então a gente continua, apesar de tudo, com um cenário bastante difícil aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque a gente vê risco de queda ainda, tá? A gente está com muita gente apostando que o mercado vai subir, as baleias podem se aproveitar disso, principalmente considerando que amanhã, quinta-feira e na sexta-feira nós vamos ter dados extremamente sensíveis e a gente já sabe que o mercado ele tende a cair quando a gente tem eventos muito assustadores que causam medo no mercado. Os investidores que estão com lucro, principalmente, eles olham e falam, olha, eu vou vender, vou esperar passar esses eventos, se der tudo certo eu compro de volta, talvez até um pouco mais caro, mas eu não quero correr o risco, tá? Então a gente tem essas situações, principalmente nos níveis de preços elevados que a gente tem agora, tanto para as criptomoedas, para as bolsas americanas. E a gente não pode deixar de falar também da situação das principais criptomoedas, pessoal. Ethereum também teve um dia de queda, tá? Mas uma coisa interessante, apesar da queda do Bitcoin hoje, a gente não está tendo uma subida da dominância do Bitcoin. Pelo contrário, a dominância do Bitcoin caiu forte ontem, caiu mais de 1% ontem e hoje está caindo quase 1%, tá? Isso aqui é bom para as altcoins. Seria melhor se o Bitcoin não tivesse caindo, né? Como está caindo, tá? A gente também, pessoal, vai ter aí a Ethereum. O gráfico da Ethereum não está muito legal, tá? Contra o dólar, caiu, rompeu para baixo ali aquele retângulo, já está no alvo do retângulo e agora a Ethereum está testando uma região de suporte, tá? Que é essa região ali de aproximadamente, vamos ver aqui, região de aproximadamente, deixa eu ver, a gente vê, pessoal, que essa região aqui dos 2.300 que a Ethereum tá, é uma região que já foi suporte e resistência em vários momentos, tá? Então tá segurando por enquanto. No gráfico, pessoal, da Ethereum contra o Bitcoin, a gente vê que ela já está no limite, tá? O gráfico da Ethereum contra o Bitcoin,
ele está em um ponto aí em que a gente pode dizer que, vamos dizer assim, a gente tem uma situação em que ele chegou em um ponto de suporte muito relevante. Essa região aqui dos 27 mil, deixa eu ver, 2.773 satoshis aproximadamente, tá? Eu já ia falar 27 mil, desculpem, o número fica pequeno aqui, tá? Mas vejam, pessoal, como essa região dos 2.700 satoshis é importante, tá? Todas as vezes, a maioria das vezes em que o Bitcoin passou por ela, que a Ethereum contra o Bitcoin passou por ela, ela foi uma região de reversão, inclusive nos momentos ali do início do bull market lá no final de 2020, tá? Então, será que dessa vez a gente vai ter a Ethereum usando essa região de suporte? Eu acho que vai depender muito aí do que vai acontecer com o Bitcoin, tá? A gente precisa que o Bitcoin se estabilize e caia no máximo até a região ali dos 74, porque se ele passar dos 74, ele começa a entrar em uma situação bastante difícil, tá? Ele começa a entrar em uma situação perigosíssima para as criptomoedas, porque ele vai estar rompendo 61% da retração de Fibonacci para baixo, e aí a tendência de alta já começa a ficar meio que fraca, tá? Então, sobre o gráfico da Ethereum é isso. A gente não teve, pessoal, vamos dizer assim, padrões gráficos novos aí para Ethereum hoje, tá? Essa queda de hoje, ela só levou a Ethereum para uma região de suporte, a gente vê que ela tá bem no limite, mas a gente teve algumas notícias interessantes aí, tá? A Ethereum Foundation doou aí 1,5 milhões de dólares para a defesa de Alexei Perstev, que é o desenvolvedor da Tornado Cash, tá? Que inclusive vem sendo usado aí pelos hackers da Bybit, tá? Para misturar e lavar o dinheiro ali que foi roubado. A gente também teve algumas notícias, pessoal, de que a BlackRock aumentou as suas reservas de Ethereum, tá? O que é uma notícia boa para a Ethereum. A BlackRock é o maior fundo de investimentos do mundo, a maior gestora do mercado financeiro, aumentou aí em 124% as suas reservas de Ethereum nos últimos 3 meses. Será que eles sabem de algo que nós não sabemos, né? Vamos saber aí nos próximos meses. Mas como eu disse, a Ethereum está numa região de suporte decisiva, tá? Se as coisas melhorarem nos próximos dias, ela pode usar essa região como um ponto de suporte aí para fazer um movimento para cima, tá? Solana, meus amigos, situação da Solana muito ruim, tá? O gráfico da Solana, pessoal, ele acabou rompendo aquele topo duplo mesmo, tá? Eu estava ali até um pouco relutante com esse topo duplo aí que a gente via no gráfico da Solana, mas o que eu vejo é que a Solana rompeu o topo duplo com alvo na região dos 114, 115 e deve buscar esse alvo aí nos próximos dias ou talvez até horas, tá? O que o gráfico está dizendo. A gente pode ver a Solana de novo perto dos $100. E pessoal, não tem como falar da Solana e não atualizar o contexto, né? A gente está tendo uma situação muito ruim para a Solana, já que o volume de transferências na rede da Solana, que era quase 2 bilhões de dólares em novembro, caiu para apenas 14,57 milhões hoje, tá? Então a gente está tendo aí uma diminuição de uso na rede da Solana, depois de vários golpes que foram dados utilizando a rede da Solana, vários tokens fraudulentos, inclusive o Donald Trump lançou o token dele, o Trump lançou o token da esposa dele, Melania, a galera perdeu muito dinheiro com isso, alguns ganharam, quem pegou bem no inicinho, né? Depois a gente teve o Milei, a gente teve vários golpes aí usando a rede da Solana e isso acabou manchando a imagem, fazendo com que os investidores, que muitos estavam animados com as meme coins que eram lançadas na rede da Solana no final do ano passado, já começassem a desconfiar e não quisessem mais entrar nos projetos aí da rede da Solana, tá? Infelizmente a rede da Solana teve um crescimento de uso puxado por meme coins, o que não foi muito saudável, acabou queimando a rede da Solana, tá? A Binance, pessoal, BNB, tá? O token da Binance aí parado hoje, sem padrões gráficos. XRP, meus amigos, também aí parada hoje, tá? Teve uma queda hoje, né? A gente pode dizer que ela rompeu, começou o rompimento daquele retângulo para baixo. Mas assim, pessoal, até a região dos $2 ali é suporte, tá? Não acho que tá muito fácil operar, tá? Dogecoin, meus amigos, perdendo mais um suporte. A situação da Dogecoin tá bastante complicada, né? Eu não consigo aqui, pessoal, ver padrões gráficos muito claros. Vamos ver se no gráfico de uma hora a gente consegue, tá? Dá para dizer, pessoal, que ela rompeu ali para baixo, bem forçado isso aqui, tá? Sinceramente, eu não gostaria aqui de fazer uma projeção de preço olhando esses padrões aqui que não estão muito bem formados, tá? Mas a Dogecoin, ela também teve uma queda no volume, no caso o volume de negociação caiu muito, tá? Em novembro era quase 60 bilhões de dólares
E hoje a gente teve um volume diário de negociação aí na casa de 990 milhões de dólares aproximadamente, 1 bilhão de dólares quase, tá? Então assim, caiu bastante, tá? A Dogecoin, ela não está tendo demanda agora, o mercado aí está um pouco frustrado com as políticas pró-cripto de Trump, né? A Dogecoin subiu muito ali por causa do Trump Trading, né? Uma moeda que tinha expectativa de que poderia se beneficiar, mas infelizmente acabou que a situação, o atual governo não está sendo muito positivo até agora para as criptomoedas, porque as medidas boas, elas estão demorando, a reserva estratégica de Bitcoin e outras coisas estão demorando a sair, enquanto as coisas ruins, como a guerra comercial, né, questões aí de deportação de imigrantes que gera aumento de preços para o consumidor nos Estados Unidos, têm avançado muito mais rápido, tá? Tron, pessoal, o gráfico da Tron caiu hoje, mas sem nenhum padrão gráfico aí muito bem definido, tá? A Tron tá andando de lado aí nessa região dos 20 e poucos centavos. Tom, pessoal, a criptomoeda aí do Telegram teve um dia aí de leve queda, tá? Mas assim, não tem padrões gráficos, já bateu o alvo do retângulo, então ela está numa região de suporte, a gente espera aqui agora para ver o que ela vai fazer, tá? AVAX, meus amigos, AVAX também teve um dia aí de queda, tá? Ela chegou a subir, ela tá caindo menos do que a maioria das criptomoedas hoje, mas o que dá para dizer, pessoal, é que a AVAX, infelizmente, ela não conseguiu aí sair da tendência de baixa e ela segue com alvo lá na região de aproximadamente 19 dólares e 50 centavos, tá? Então a situação da AVAX não é das mais fáceis, né? Vamos ver aqui, a gente teve uma notícia interessante para a AVAX hoje, tá? Talvez isso que esteja fazendo ela cair menos do que a maioria hoje. A gente vai ter o lançamento de um cartão Visa da Avalanche, que vai entrar no ar com o objetivo de promover a adoção das criptomoedas. Tá? Os usuários desse cartão vão poder gastar seus tokens Avalanche e o OPED, né, que é o Avalanche enrolado, bem como suas stablecoins USDT em USDC em qualquer loja física ou online que aceite o cartão Visa. Tá? Então, uma notícia boa aí para a criptomoeda AVAX hoje, tá? Vamos ver aí se ela vai conseguir reverter nos próximos dias. Por enquanto não há sinais no gráfico disso. A AVE, pessoal, também teve um dia de queda, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da criptomoeda AVE, ela caiu um pouco, mas sem padrões gráficos, continua se segurando na região de suporte ali abaixo, né? A região dos 200 dólares, está segurando bem por enquanto, não pode romper isso para baixo, senão a coisa começa a se complicar, tá? Pendle, pessoal, tá caindo forte hoje também, infelizmente as moedas de menor market cap sofrem muito nesse contexto que a gente está tendo, tá? SUI, meus amigos, SUI também está ali formando um ombro, cabeça, ombro, né? Só que ela ainda não rompeu, mas se a SUI fechar abaixo ali dos 2,80, a coisa complica bastante, tá? NIR, pessoal, gráfico da NIR, por enquanto está se segurando ali dentro daquele range que ela vem andando nos últimos dias. Saiu um pouco hoje com essa queda, mas ela até não dá para falar que ela rompeu isso aqui para baixo, tá? Outra moeda importante, pessoal, essa aqui tem caído nos últimos dias, tá? A Chainlink, gráfico da Chainlink, na minha visão, rompeu para baixo um topo duplo com alvo na região de 11 dólares e 50 centavos, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de falar rapidamente dela, a Polkadot, tá? A gente teve o pedido de ETF de Polkadot nos últimos dias, inclusive a Polkadot está conseguindo subir hoje 2,5%, mesmo com todo o cenário trágico que a gente vem tendo nas últimas horas para as criptomoedas, isso provavelmente em função das notícias dos ETFs aí que vão ser lançados, né? E, pessoal, uma moeda aí que está legal, tá? Que tá tendo aí várias notícias positivas em relação a ela nos últimos dias, está subindo 5% hoje, ontem subiu quase 10%, é a ENA, tá? A ENA, pessoal, a empresa por trás da criptomoeda ENA tem conseguido aí vários financiamentos, tá? Tem conseguido várias parcerias aí, inclusive a corretora Max que vai investir dinheiro aí nesse projeto, tá? Então, assim, a ENA tá se saindo bem aí nos últimos dias. Se a gente tivesse o mercado em alta, talvez ela estivesse muito melhor, né? A gente também, pessoal, teve algumas notícias aí da Bybit, tá? Já descobriram aí onde foi a falha que permitiu o ataque hacker, né? Descobriram que foi na infraestrutura da Safe Wallet, tá? E a gente também teve um hacker ali na PumpFun hoje, tá? A conta oficial da PumpFun foi hackeada. E por hoje esse vídeo é isso, pessoal. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.